Diz assim, Josué 3:7. Então o Senhor disse a Josué: hoje começarei a engrandecer você aos olhos de todo. Vamos de novo? Vamos todo mundo junto? No 3, pode ser? Eu vou falar 3 mesmo, irmãos. 1, 2, 3. Amém? Feche teus olhos. Obrigado, Pai, pela tua palavra. Obrigado pelo teu amor, pelo teu cuidado. Obrigado pelo derramar do teu Espírito. Obrigado porque tu és o Deus, o soberano Deus, o Rei, aquele que está no controle de todas as coisas. E porque o Senhor é o nosso Deus. Obrigado, Pai. Fale conosco na tua palavra. Revele a tua vontade a nós. Derrame do teu Espírito sobre nós. Em o nome de Jesus. Amém? Queridos, quando nós lemos Josué 3:7, nós vemos o Senhor, Ele dando um start na vida de Josué. Quando diz aqui, e o Senhor disse a Josué: hoje, começarei a exaltá-lo à vista de todo Israel, para que saibam que estarei com você como estive com Moisés. Ele está dando um start dizendo: a partir de hoje, todos que te viram na prova vão te ver sendo exaltado. Todos que viram a vida que você estava levando, a destruição que você tinha, os problemas que você tinha, as coisas que você enfrentava, a partir de hoje, eles vão ver uma transformação, uma mudança. A palavra do Senhor diz que o Senhor iria exaltar a Josué. É muito interessante que talvez para os dias atuais ouvir uma palavra assim fizesse a gente criar o peitinho de pombo, não é? Deus falou que vai me exaltar. A partir de hoje, agora eu vou andar só assim, porque Deus vai me exaltar. Só que quando nós olhamos para este texto, nós vemos que este texto diz da seguinte forma: e o Senhor disse a Josué. Não disse que Josué ia começar a se exaltar. Disse que o Senhor começaria a exaltar ele. E há uma diferença muito grande entre ser exaltado por Deus e se exaltar em Deus. Há uma diferença muito grande. Nós não fomos chamados para nos exaltarmos. Nós somos chamados para servir ao Senhor. E se assim o Senhor quiser, Ele nos exaltará na terra. E este texto, ele mostra que um Deus grande como nós temos, Ele tem grandes projetos para os seus filhos. Você pode repetir isso comigo? Diga: Deus tem grandes projetos. Isso é um problema, não é? Isso é um problema, porque a gente passa a vida inteira da gente lutando por pequenos projetos. A gente cria projetos e diz: esse é de Deus. E aí eu consigo imaginar você lá na sua casa dizendo: olha, alguém já assistiu aquele Tanque dos Tubarões? Em inglês acho que The Shark, alguma coisa assim. É isso aí. Uau. Yes, beautiful. E aí você olha as pessoas chegando com projetos. E aí tá aqueles empresários lá na frente e eles estão avaliando para ver se o projeto vale a pena ou não. E aí o dono do projeto chega e diz: olha, eu tenho um projeto e eu quero, em 20% do projeto eu quero 50 milhões. E aí no meio disso, aqueles empresários que já são muito abençoados, cheios da grana, eles investem no sonho e no projeto daquela pessoa. Interessante é que aquela pessoa sai muito feliz, não por causa do valor que foi investido, mas porque agora o nome dele está agregado ao nome de alguém que é famoso. A jogada não está no quanto vai ser investido, porque tem gente que chega lá e fala assim: olha, eu quero um real pelo projeto. Eu assisti alguns que foram assim. Porque o que ele queria na realidade era estar atrelado a alguém que tem projetos grandes. Pastor, eu não estou entendendo. Nós temos que entender que o nosso Deus é um Deus que tem projetos grandes. E se Ele tem projetos grandes, por que nós continuamos insistindo em projetinhos?
pastor, a minha oração é porque no futuro eu quero ter um carro. E sabe que carro que eu quero ter? Qual? Um Popular de 20 anos de uso. Isso é legal? É muito bom. É muito bom porque você não vai mais pagar imposto. Talvez você vai ficar com ele quebrado quase todo dia. Mas é bom porque já é alguma coisa, você está sonhando com algo. Porém, quando nós chegamos no Senhor, nós temos que entender que Deus está dizendo: olha, eu tenho projetos grandes. Então, para o meu projeto grande funcionar e acontecer na sua vida, o teu projeto pequeno tem que falir. Para que o projeto de Deus dê certo na sua vida, o teu tem que dar errado. Caso contrário, você vai permanecer a tua vida toda lutando naquele projetinho que você tinha, que aos olhos humanos muitas vezes é até algo grande, mas você está impedindo de Deus concluir o projeto grande dele, aquilo que ele tem preparado, aquilo que é o sonho de Deus para a tua vida, é onde ele quer te conduzir, onde ele quer te colocar. Meu irmão, nós precisamos entender que um Deus grande tem grandes projetos para os seus filhos. E quem aqui é filho do Senhor? Uau! Deus criou cada um de nós para nós alcançarmos lugares altos. Meu irmão, propósito. Lugares altos. E esses lugares altos que nós temos que alcançar não é em qualquer pessoa, é no Senhor. Nós somos feitos para isso. Nós somos criados para vivermos perto do Senhor e para vivermos o propósito de Deus. Então nós não podemos ficar com paliativos no meio do caminho. Quando o Senhor vem aqui sobre Josué e diz: ó, a partir de hoje, tudo que era. Pastor, não entendi. Meu irmão, tem crente que porque quebrou uma vendinha de paçoca na esquina há 50 anos atrás, não consegue tomar decisão nenhuma mais na vida, porque continua lembrando da venda de paçoquinha que quebrou há 30 anos atrás. Não consegue tomar posição em algo porque um dia deu errado alguma coisa na vida dele. Então ele se frustra com os seus próprios projetos e não avança em Deus, e não avança no Senhor, porque tudo que ele olha para frente e enxerga é o que aconteceu lá atrás. É a síndrome do retrovisor. Essa eu inventei agora, irmão, mas eu acho que deu certo. É a síndrome do retrovisor. O camarada está andando, mas ele não tira o olho do retrovisor. Tudo que ele enxerga é o que ficou para trás. A vidinha que ele tinha lá atrás, as dívidas que ele tinha lá atrás, os problemas que ele vivia. Alguns dias atrás nós estávamos com alguns amigos e perguntamos: e aí, qual joelho teu, né, tem problema? Ele falou assim: olha, o pior é esse é o ruim. É mais ou menos assim a nossa vida. O que você está sonhando? Olha, veja bem, eu até sonhar sonho, eu até imagino, mas se Deus quiser, Ele pode fazer alguma coisa. Como assim? O teu projeto muitas vezes está atrapalhando o agir de Deus, porque você continua insistindo em coisas que Deus não tem preparado para a tua vida. E aí que nós precisamos entender que existem fases nas nossas vidas. Aqui a Bíblia diz assim, e olha que interessante, no texto que nós lemos, Deus chama Josué e diz: Josué, chegou a sua hora. Traduzindo, chegou o seu momento. E aí ele complementa este texto, ele diz: a partir de agora eu começarei a exaltar à vista de que todo Israel vai contemplar. É interessante porque todas as falhas que nós cometemos, todo mundo enxerga. E aí muitas vezes a gente quer tomar posse de coisas em Deus e a gente fica no silêncio. Ah, mas é tão pequeno o que Deus fez. Não, o testemunho tem que ser muito grande para eu poder contar. Ah, eu vou contar lá na igreja que Deus me deu uma provisão tão pequenininha. Eu tenho que contar um testemunho igual ao do Bruno. Não, eu só vou contar o testemunho se for igual ao dele. Morreu e está vivo. Tem que ser assim. Meu irmão, se você quer conhecer alguém que morreu e está vivo, está aqui o Bruno. O helicóptero está vindo levar ele. A notícia para os familiares dele era o quê? Pode comprar o caixão, pode mandar fazer o enterro. Está aqui.
participou do retiro. Ah, mas eu tenho que ter um testemunho desse para me contar. Quem falou? Quem disse? O teu testemunho é o teu testemunho. E o que Deus tem para fazer é grande na sua vida também. E o que Deus fez na tua vida, Bruno, ainda não é tudo. Ele só começou. Mas eu fico pensando, se Deus já tirou ele da morte, já trouxe ele para a vida, e não é tudo, imagina o que Deus tem para fazer ainda. Ainda. Mas quando eu olho para a palavra aqui, a Bíblia diz assim, que Josué não se exalta, que Deus começa a exaltar ele. Porque o versículo diz, começarei a exaltá-lo. O problema é que para isso acontecer na vida de Josué, ele teve que superar algumas fases da vida. Eu entendo você que está aí com o projeto falido, que talvez já desistiu, que talvez já disse assim, eu estou velho demais para isso. Não dá, minha idade já passou, meu tempo já passou. Eu costumo brincar, falando aqui na igreja que eu tenho 25 anos. E algumas pessoas acham que eu falo isso por brincadeira, mas é que eu me sinto com 25 anos. E eu nem levo em consideração a idade metabólica, porque a idade metabólica é de 16. Mas já foi uma idade metabólica de 60. E aí um dia disseram para mim que não tinha mais jeito, e o Senhor falou que tinha. Um dia disseram para mim, olha, você tem 1 ano de vida. E aí eu liguei para o pastor William chorando, dentro do carro. E ele falou, vai para casa, pai. Vai para casa, vai mudar essa história. Dava trabalho para tudo, meu irmão. Mas a proposta era de que não tinha mais jeito. Mas eu tive o prazer de ver Deus me exaltando. 1 ano depois eu voltei na mesma médica que deu a sentença, que prescreveu o remédio para pressão, que disse que não tinha mais jeito, que os dedos já estavam com erosão, que não tinha mais como. E eu tive o prazer de sentar na cadeira dela e ela ficar esperando o Márcio entrar, mas o Márcio já estava sentado na frente dela. E dela perguntar, mas o que aconteceu? Eu falei, você não me deu 1 ano para perder 20 quilos? Eu resolvi perder 57 em 1 ano. Por quê? Porque quando nós saímos da frente do nosso projeto e deixamos Deus fazer o projeto dele, Ele faz. Quando a gente sai da frente e permite o Senhor agir, o Senhor age. O problema é que nós temos que enfrentar algumas fases. Alguma vez você vai escutar, não tem mais jeito para você. E às vezes a gente precisa escutar isso. De vez em quando a gente precisa quebrar, irmão. Eu já quebrei financeiramente. Eu já precisei passar por isso. De olhar para minha esposa e falar, e agora o que a gente vai fazer? Porque a gente não tem dinheiro para mais nada, lembra disso? Dívida até na padaria, irmão. Até na padaria a gente devia. E eu olhei para ela e falei assim, a gente quebrou agora não tem mais para onde correr. E era tão bonito que a gente passava na frente da padaria, a dona da padaria saía e cobrava a gente ainda. Eu preciso falar com você, pastor. Que fase! Mas são fases da nossa vida que a gente precisa passar. São fases que a gente precisa encarar, problemas que a gente precisa ver, situações que a gente tem que se deparar. Algumas coisas precisam acontecer para a gente valorizar o que a gente tem. Eu tive que ver a minha esposa ter 2 ataques de convulsão no mesmo dia, ficar alguns dias internada no hospital sem diagnóstico para eu poder começar a valorizar minha esposa. Algumas fases a gente vai ter que passar. Algumas coisas a gente vai ter que ver. O problema é se a gente não quiser passar pelas fases difíceis. Os meninos vão compreender aqui. Mas como é bom começar a jogar o Super Mario. O problema é quando chega nas fases mais difíceis. E quando chega lá no chefão.
Aí lascou tudo, aí você fica uma semana travado naquilo. Mas depois que você passa, você fala, agora eu já passei, vou fazer tudo de novo. E quando você chega de novo, está mais difícil ainda. Mas eu já não tinha passado. Algumas coisas na vida da gente vai ser assim. Você passa por uma dificuldade grande, uau, pulou para o outro lado, está ali, venci essa fase, aí vem outra fase difícil. Porque a tendência é das fases só piorarem. Não entendi, pastor. A fase de hoje é ruim, irmão, a de amanhã é pior. Não tem lógica, pastor. Lógico que tem. Só tem como você se tornar melhor se você lutar por algo pior amanhã. O treinamento não é no fácil. O treinamento é no difícil. Se não houver dificuldade, não há crescimento. Como tomar posse da proposta que o Senhor tem, da bênção que Ele tem para as nossas vidas, se nós não conseguimos tomar posse nem daquilo que nós já temos, nem daquilo que nós já vivemos? É como alguém que diz, eu não sei perdoar. Não sabe perdoar porque não consegue perdoar nem o vizinho que estava com uma paçoquinha na mão e não dividiu com você. Como que vai perdoar alguém que abusou de você depois? O treinamento é hard, irmão. Como diz o Bop, é faca na caveira. É com dificuldade. Para nós vencermos, nós temos que encarar o problema de frente. E não tem como ser vitorioso se nós não encararmos todas as dificuldades da vida. Pastor, mas se estas fases são o quê? Testes de Deus na nossa vida. Você vai ser testado. Você vai ser testado. Mas hoje, meu irmão, eu quero te alimentar com fé e esperança. Por quê, pastor? Para que você alcance um lugar de exaltação. Há um lugar de exaltação. Aonde você não se exalta, mas onde o Senhor te exalta. E como é gostoso quando você está nesse lugar. Hoje, quando eu cheguei lá no retiro, e eu nos últimos retiros eu só passo para fazer alguma coisa rápido. No anterior eu estava responsável por levar a comida. Meu irmão, uma vez gordinho, sempre gordinho. Então eu parava no portão da chácara, eu tinha uma caminhoneta, abria o tampão atrás e o pessoal levava, eu nem entrava. Eu lembro que a Sam e o Tião saíam lá no portão, eu falei, ei, mas eu falei, beleza, tudo certo, Deus abençoe, tchau. Fui. E como é gostoso quando você chega num lugar que você sabe que tem pessoas que te amam. E hoje eu fiquei responsável por fazer a entrega do açaí. Quem não foi, perdeu. 2 baldes de quantos quilos cada um? Cada um de 10 quilos? 20 quilos de açaí. Algum jovem comeu uma vez só? Só o Kaique. É o Kaique em dieta, né? Comeu 3. Meu irmão, sabe o que é ser abençoado? E aí eu fui lá hoje, quando eu entrei, eu olhei para aquele povo, os meninos jogando futebol, os outros meninos jogando vôlei, os outros na piscina, a hora da recreação deles, alguns estavam em cima da árvore. Tinha de tudo. Mas eu olhei aqueles jovens e o meu coração se alegrou demais. Demais. Mas demais mesmo. Homens, a gente tem que ter o nosso. Tá, errei. Mulheres, vocês precisam ter o retiro de vocês. Entendi de quem vai ser antes. Homens, nós precisamos ter o nosso. Uau. Eles ficaram com medo porque eles pensaram assim, retiro, tem que pagar para ir, mas a mulher dele vai, ele vai ter que pagar do mesmo jeito. Então quando eu cheguei lá, eu olhei aquilo, eu falei, Deus, que fase abençoada é essa? Porque depois de toda a tribulação, de toda a tempestade, eu preguei isso acho que a semana passada ou retrasada. Jesus acalma a tempestade, eu acho que eu preguei na segunda igreja.
Jesus acalma a tempestade. E aí quando vem toda aquela tempestade, o Senhor vai acalmando e vai trazendo a calmaria. Aí o Senhor começa a fazer o quê? Abençoar. Ei, tem a fase da tempestade, mas depois da fase da tempestade vem a fase da bonança, tranquilidade. É aí que você olha lá fora e você vê aquele céu limpo. Você vê que a água já foi, que passou. Passa alguns dias, as plantinhas começam a aparecer tudo de novo. Aquela flor lá no seu quintal que já estava caidinha, tortinha, já começa a levantar. A tua vida, depois da tempestade, ela começa a florescer. Semana passada eu cheguei aqui, eu falei assim: oh Deus, obrigado. Oh fase, mas que fase agora. Que tempo bom agora, que tempo maravilhoso. Meu irmão, estava tão feliz hoje que as meninas estavam no retiro. Eu levei até minha gata para almoçar fora hoje. Que fase, não é, meu amor? Peguei minha gata, falei: vamos almoçar, escolhe o lugar. Foi no lugar mais barato. Que fase! Pastor, o que você quer dizer com isso? Eu quero dizer que a gente vai passar por algumas fases. Simples assim? Sim, escuta isso. A primeira fase que nós temos que vencer para chegar no lugar de exaltação é vencer a fase de estar por baixo. Lembra da Iana Harding? Ó céu, ó vida, ó azar, tudo é errado, nada funciona, minha vida é assim mesmo. Vencer a fase de estar por baixo, meu irmão. Diz assim o versículo: sucedeu que os amalequitas vieram atacar os israelitas em Refidim. Então Moisés disse a Josué: escolha algum dos homens e lute contra os amalequitas. Amanhã tomaremos posição no alto da colina, com a vara de Deus nas minhas mãos. Foi então lutar contra os amalequitas, conforme Moisés tinha ordenado. Moisés, Arão e Hur, porém, subiram ao alto da colina. Escuta isso: ninguém cresce instantaneamente. A Bíblia diz que Moisés estava no lugar alto e Josué estava onde? Embaixo, lutando. Meu irmão, a fase de estar por baixo é a fase de lutar. É a fase de encarar mesmo. Todos que chegam no topo, todos que chegam no nível de exaltação de Deus, eles precisam primeiro ser aprovados embaixo. Inclusive Moisés teve que passar por isso. Ele estava lá em cima, mas um dia ele esteve lá embaixo. Eu quero fazer um complemento aqui nesta palavra. Tem gente que precisa passar pela fase de estar por baixo, mas tem crente que não entende as fases de Deus, e além de estar na fase de baixo, cava ainda um pouco mais para baixo. Está lá no fundo do poço, mas ainda abre um alçapão para entrar um pouquinho mais para baixo. E é mister que isso aconteça, porque algumas pessoas precisam estar muito embaixo, mas muito embaixo, para serem trabalhadas ao ponto de poderem subir alguma fase na sua vida. Nós podemos abreviar o tempo dessa fase. E como que a gente se abrevia? Submetendo a Deus a nossa liderança. Deixa Deus tomar o controle. Talvez, meu irmão, alguns de nós aqui dentro hoje está passando por essa fase, a fase de tudo por baixo, tudo dando errado. Talvez você fez investimentos e você não sabe o que você vai fazer. Que bom, porque quando a gente não sabe o que vai fazer, a gente deixa Deus fazer. Que bom, quando tudo está dando errado, a gente permite o Senhor trabalhar. Que bom, quando as coisas já não estão mais no nosso controle, a gente deixa Deus fazer. O problema é quando a gente quer fazer. Não. Estou na fase ruim, vou resolver isso desse jeito. Mas Deus não falou isso, mas eu vou resolver.
E você tem esse privilégio e essa oportunidade. O problema é que toda coisa errada que você fizer, você terá que resolver por si próprio. Vou traduzir isso. Toda sujeira que você faz é problema seu. Quem limpa é você. Todo meio do caminho, na fase que você está vivendo, que você vai criando atalhos, tentando resolver por si próprio, você vai criar condições que você vai ter que resolver, porque toda ação tem uma reação. Tudo que você fizer vai gerar algo no reino natural, mas também vai gerar algo no reino espiritual. Toda atitude, toda decisão. Quer ver uma coisa? Os casados, escuta só. Quando você chega em casa no final do dia, se você tem a sua esposa em casa, e você chega e a janta está pronta, quando você chega e diz: uau, que cheiro bom. Como que você é recebido? De um jeito. Quando você chega em casa, arranca aquele chulezento, joga no canto da casa, sai, não elogia, entra, não conversa, como que você é recebido? Toda ação tem uma reação. Quer que a tua esposa seja um doce todo dia? Antes de chegar em casa, colhe uma florzinha, leva e entrega para ela na hora de chegar. Muda o ambiente. Toda ação tem uma reação. Então nós temos que olhar para esta fase e entender que nós muitas vezes podemos estar passando por essa fase. Porém nós temos que compreender que Jesus, nosso mestre, também foi exemplo nesta fase. Precisou passar por coisas também e ser preparado em Deus, no Pai, para vencer estas fases. Você tem algum amigo que é bem sucedido assim, aquele camarada que todas as vezes que vai fazer alguma coisa, ele tem dinheiro para fazer, ele consegue resolver? Você tem esse amigo assim? E às vezes a gente se pergunta assim: poxa Deus, como eu queria também poder resolver as coisas assim, né? A gente quer ter o dinheiro que o amigo tem, não é? Meu irmão, eu tomei uma posição em Deus. Eu não quero ter dinheiro, eu quero ter amigo que tem dinheiro. A gente usa junto. Acho que eu sonho em ter avião? Não, eu quero que o William tenha um avião. E aí, a hora que eu precisar ir a algum lugar, o William me leva. Simples. Deus, dá dinheiro para esse povo, é minha oração. O pastor está brincando. Não, irmão, eu vou te contar qual era a minha oração lá em 2006, 2004. Acho que o Rafa e o Wesley lembram disso. Eu orava na frente da igreja. Muitas vezes estava acontecendo culto, eu ficava ali na porta. E na hora que nós tínhamos nossa conversa, eu falava, um dia não vai ser só um Fietinho 147 e um Corcel 2 na frente da igreja. Era o que tinha, irmão. O irmão que tinha o Fietinho 147, ele não está nos assistindo hoje porque nós derrubamos a live. E ele não está aqui. Então eu posso contar tudo. Não. Mas ele tinha o Fietinho 147 e ele largava aberto na frente da igreja. E às vezes ele ia lá, eu morava nos fundos da igreja. Só que os fundos eram um terreno de mais ou menos 1.000 metros. Esse aqui é 1.600, é um pouco maior. Mas a minha casa era no fundo, uma meia aguinha no fundo. E lá na frente tinha um salãozinho de 80 metros, que era um sobradinho. E aí o carro dele ficava para fora do portão, portãozão de lata. Falava para ele, cuida rapaz, carro, vamos roubar esse carro. Que roubar Fietinho, pastor? Que nada, deixava aberto. Aí um dia ele resolveu comer um peixe, que eles levaram o peixe lá em casa, resolveu comer o peixe. Termina de comer o peixe, a hora que a gente olha no portão, cadê o Fietinho? Eu abro o portão e falo: Edição, teu Fietinho já era. A gente olha assim, vê 2 caras dentro e 4 empurrando. Meu irmão, o Fietinho não pegou, né? Eles estavam roubando o Fietinho e levando empurrado. Aí saiu, eu com 150, ele com mais ou menos o mesmo peso, nós dois correndo. Era mais fácil ter rolado, mas a gente correu.
né? A gente saiu correndo para tentar alcançar o Fietinho. Largaram o Fietinho. Eu falei assim, mas você conseguiu alcançar eles? E eu, né? Não tinha fôlego, ele conseguiu alcançar. Ele tinha um pouquinho menos que eu. Ele alcançou o Fietinho, os caras largaram o Fietinho e saíram correndo. Daí eu cheguei e falei para ele, como que você conseguiu? Ele falou assim, não sei, eles largaram tudo. Roubaram os lápis da salinha das crianças que estavam dentro. Meu irmão, fizeram um estrago no Fietinho. Começou a valorizar o Fietinho. Começou a valorizar. Aí trancava depois disso. Amava o Fietinho depois daquilo. Até quando a roda escapou, né, filho? Lembra? Um dia meu filho estava descendo, levar a namorada dele, hoje esposa, já há alguns anos. O pai da minha neta especial. O amor da minha vida. E descendo embora. E ele falou assim, pai, eu estava descendo a rua ali, passou uma roda no meio da rua. E um carro levantando um fogo na rua. Quando eu olhei, era o Edson. Pronto, falei que era o irmão. Era Edson, a gente correndo atrás da roda para socorrer. Meu irmão, Fietinho salvou ele demais. Salvou ele demais. Mas a gente orava. E é tão tremendo. Funciona. Olha o estacionamento hoje ali, irmão. Olha o estacionamento dessa igreja. Vou falar baixinho só para você escutar. Teve um vizinho que veio falar para mim assim no portão, essa igreja é só de rico. Eu falei, é mesmo. Eu falei, mas por que é só de rico? Ele falou, você já viu as mulheres que chegam aqui todas, um salto, um perfume, aquilo vai lá dentro de casa, recende lá e tal. Povo lindo de Jesus, meu irmão. O povo da igreja é bonito, é cheiroso, tem carro bom, vive bem, mas passou pela fase do Fietinho. Então a gente ora nesse jeito. E a gente precisa entender que quando a gente ora, Deus vai e abençoa. Mas escuta isso, a primeira fase que nós temos que compreender, a primeira questão que nós temos que compreender é que nós temos que vencer a fase de estar por baixo. Ninguém vai te tirar dessa fase. Ninguém vai lá e vai te arrancar dessa fase. Vem aqui, vou te tirar disso, a partir de hoje você vai para outra fase. Não, é você que tem que vencer ela. É você que tem que superar ela. Escuta isso. Mas entra uma segunda fase. E essa fase que nós temos que vencer para chegar no lugar de exaltação, é a fase de vencer as pessoas negativas e contrárias. O que diziam para mim, não vai dar certo, pare, não adianta, para que você está insistindo nisso? Deixa isso para lá. Pessoas que puxavam, meu irmão, puxavam para baixo demais. E quando chegava em casa e via a gente comendo lá os retalhos que a gente pegava que a minha esposa pegava no açougue, com a mandioca que a gente emprestava nos quintal dos vizinhos. Crente não rouba, irmão. Crente empresta. E se fosse roubar também era para comer, irmão. Para comer, não pode preso não. Mas quando chegava, falava assim, você está no lugar errado. Você está fazendo a coisa errada. Tinha gente que falava assim, você não para em emprego nenhum. Teve dias que até eu sentado, meu irmão, terminava de orar dentro da igreja, eu saía e falava, Deus, eu estou na coisa errada. Porque todo mundo falando a mesma coisa. Estou achando que esse chamado não existe, Deus. E assim, irmãos, no começo, eu duvidei do chamado. Por quê? Porque eu estava justamente nesta fase, a fase de vencer as pessoas negativas, as pessoas contrárias. A gente tinha 5, 6 jovens na igreja. Aí teve uma igreja na cidade que começou a fazer uma tal de arena. Lembra disso, Rafael? E eles mandavam um ônibus no bairro para buscar os jovens para levar nessa arena. A gente tinha 5, quando a gente olhou já tinha só 2. Eles iam tudo para essa arena lá, para dançar break, rodar e não sei o que lá. E tinha, parece que um intervalo de 10 minutos para fumar um cigarrinho lá fora. E aí a gente ficava revoltado com essas coisas. Por quê? Porque a gente já estava todo quebrado, meu irmão, para fazer a coisa acontecer. A gente já estava na fase de que todo mundo dizia que não era, que aquilo era errado. Olhavam para nós e falavam assim, não vai durar 3 meses essa igreja. Meu irmão, todos aqueles que crescem vão encontrar pelo caminho pessoas contrárias, dizendo para você, a Havana?
melhores. Ah, casa do controle? Em Blue? Não, Mac Power é melhor. Fábio Kaiser? Não, compra de outros melhores. Os irmãos que eu esqueci aí, me perdoem. Não, que precisa mexer com LED? Kleber? Não. Outro é melhor. Ah, você precisa de um eletricista lá na sua casa, lá para mexer na parte elétrica? O Vander mais ou menos. O que vai ter de gente negativa tentando dizer para você que não, ele não. Que vão dizer que você não é capaz. É o que mais vai ter nesta fase. Mas cutuca o irmão e diga aí, é preparação. É preparação. É preparação. Vão tentar dizer para você que você não alcança, que você não pode, que você não vai vencer. E esta fase você vai encarar na sua vida. A fase onde você só vai encontrar pessoas contrárias. Eu me lembro de um pastor hoje, se ele é falecido eu não tenho certeza, mas a esposa dele e o filho já faleceram, que me encontrou e falou comigo assim: e aí, como que está a igreja? Ele está bem, mudamos de prédio, estamos num prédio maior. A gente tinha acabado de ir para um prédio maior. A igreja está uma bênção. Mas como que você está administrando? Você já tem salário? Eu falei, não tenho salário. Não, está errado, vai quebrar essa igreja. A primeira coisa que o pastor tem que ter é salário. Se você não estipular o salário para o pastor, você nunca vai conseguir ter o salário. E essa igreja vai quebrar. Por quê? Porque você vai começar a passar tanta necessidade. Ó as palavras. Você vai passar tanta necessidade porque o povo é cruel. As coisas não funcionam. Abandona. Primeira coisa, bota todo mundo no altar para cantar no louvor. Segura eles na igreja. Olha o incentivo. Sabendo ou não sabendo cantar, segura todo mundo lá em cima. Era a dica dele. E segundo, a primeira coisa, estipula teu salário. Cheguei no caixa da igreja, a gente pagava um aluguel de R$1.000 no prédio. Segundo prédio. A gente tinha 900 de caixa, irmão. 1.000 de aluguel, 900 de caixa. Eu ainda tinha que pagar água, luz. E a gente já estava colocando internet na igreja, porque já tinha saído do Orkut, já tinha entrado no Facebook. Então a igreja estava começando a ter uma divulgaçãozinha, YouTube, essas coisas. A gente tinha um canal no YouTube. Em 2011 a gente tinha um canalzinho no YouTube. 5 pessoas assistindo, mas tinha. E aí eu olhei para aquilo e eu falei assim: não pode. Se eu deixo essa palavra de maldição de um homem de Deus, mas de maldição entrar na minha vida, sabe o que tinha feito? Fechado. Não tinha vencido essa fase. Você ouve esse tipo de palavra na sua vida? Sai do emprego que você está. Continua lá não. Abandona não vai dar não vai dar certo. Para de mexer com isso. Isso não dá futuro. Ah, você está mexendo em tal área, mas tem tanta gente nessa área. Eu me lembro um dia que um menino estava começando um projeto e ele me chamou para conversar. Eu gosto de conversar com gente que está começando um projeto. Meu irmão, como eu gosto. E ele disse para mim assim: olha pastor, eu estou pensando em fazer tal coisa. E meu irmão, tinha uns 500.000 pessoas fazendo aquela coisa. E eu acho que ele ouviu tanta gente dizendo para ele assim: não faz isso porque tem muita gente fazendo, que ele esperava que eu ia dizer a mesma coisa para ele. E eu sentei com ele, eu ouvi todo o projeto dele, eu falei: sabe de uma coisa? Vai dar certo. Ah, pastor, como assim? Eu falei assim: meu irmão, se você está colocando isso diante de Deus, pode pegar um carrinho de picolé, vai lá no Gela Boca. O William gostou dessa. Vai lá no Gela Boca, pega um carrinho de picolé, vai lá para o Polo Norte e vai vender picolé que vai dar certo. Se Deus está no controle, vai dar certo. Como assim, pastor? Se Deus está no controle, meu irmão, não importa da onde, vai vir. Eu me lembro o dia que nós estávamos terminando o culto na igreja. Eu tinha marcado com o dono do prédio para no outro dia, 7 horas da manhã, porque ele acordava muito cedo, o seu Onofre, um diácono da congregação cristã, de ele passar às 7 horas da manhã e pegar o aluguel da igreja. Terminou o culto e nós não tínhamos, faltava R$50 para aluguel, era 240 o aluguel. Palavras negativas, meu irmão, te jogam para baixo.
Mas existe um Deus que, se o teu projeto estiver nele, vai dar certo. A gente terminou o culto, a gente está ali, todo mundo conversando, muito alegre, animado. Para um Fusca na frente da igreja, lembra, Rafa? Para um Fusca na frente da igreja, um Fusca vermelho, eu lembro até hoje. Desce uma irmã e fala: quem que é o pastor desta igreja? Eu falei: meu Deus do céu. Irmão, a gente era acostumado a final de culto aparecer gente. Tem um endemoniado ali, você precisa ir lá orar, né? A gente era acostumado com isso. Eu fazia muito isso. Terminava o culto: ó, dá pra você orar lá na casa do fulano, o demônio tá quebrando tudo lá. E chegava lá, meu irmão, que o negócio tava feio. E ela falou assim, eu falei: sou eu. Ela falou assim: Deus mandou eu vir aqui trazer isso aqui pra você, R$50. Depois do culto, irmão. Depois do culto. Ei, você está na fase aonde pessoas negativas estão impulsionando a sua vida? Você precisa vencer essa fase. Pastor, venci essa fase. E aí? Terceira fase. Lembra? Vai piorando. Lembra disso? No começo do casamento é como? Chegou a noite: amor, vamos comer um lanche. Não é assim? A gente vai comer lanche. Tá bom, a gente divide o lanche e come o lanche, tá tudo bom. O casamento vai passando. O camarada chega em casa e ele fala: vamos comer lanche? Ele começa a olhar e fala assim: peraí, não cozinha? Primeira compra no mercado: miojo, traquinas. Primeira compra no mercado, não é assim do casal? Quem foi assim a primeira compra? Levanta a mão. 1, 2, 3, é isso aí, meu irmão. Muito miojo. Muito miojo, porque em 3 minutos tá pronto, meu irmão. Acabou. Não tem como errar. Tem gente que já é gourmet, né? Al dente, coloca um ovo em cima para dizer: olha, é muito chique. Mas é assim, aí a fase vai aumentando. E daqui um dia, quando você chega em casa, a expectativa sua é de que a janta seja algo diferente. Um estrogonofe, já com cogumelo, champignon no meio. Você já quer um molho madeira, um bife já diferente. Vai aumentando, vai melhorando. Fases, amém? Pergunta pra você: que fase que eu tô? Pergunta aí: que fase que eu tô, será? Qual é a fase que eu tô? Porque depois da segunda fase vem a fase de vencer a fase nos sentimentos sozinhos e decepcionados. É a fase que a gente se sente sozinho e decepcionado, irmão. Alguém já se sentiu assim? Josué 1 ou 2. Depois da morte de Moisés, servo do Senhor, disse ao Senhor Josué, filho de Num, auxiliar de Moisés: meu servo está morto. Agora, pois, você e todo este povo prepare-se para atravessar o rio Jordão e entrar na terra prometida que eu dei aos israelitas. É uma fase difícil, mas a gente vai viver. Meu irmão, se eu pudesse contar quantas vezes eu já chorei por me sentir sozinho. Em casa, mulher do lado, os filhos juntos, se sentindo sozinho. Quantas vezes vim aqui abrir a igreja, entrar aqui dentro aqui e chorar por se sentir sozinho. São fases. Tempos que a gente vai viver. E o problema não é muitas vezes só se sentir sozinho, é se sentir decepcionado com a gente mesmo. Eu me lembro um dia que eu fui chamar a atenção de um dos meus filhos. E ele olhou para mim e falou assim: pai, eu sou um burro mesmo. Decepcionado com si próprio. Eu falei: não, você não é burro. Não é, você errou essa vez. A gente vai ter todas as oportunidades na vida de errar. Todas as oportunidades na vida de errar. Meu irmão, você pode errar. Não insista no erro. Porque se você errar, se permita ser curado pelo erro. Se permita ser curado. Não viva a sua vida decepcionado com quem você é. Lembra, o Senhor te escolheu. Você precisa vencer essa fase.
Bíblia diz que Moisés havia morrido e Josué agora, a Bíblia diz que o Senhor falou para Josué, agora é com você, cara. Agora é com você. Eu tenho certeza que ele se sentia sozinho e desamparado naquela hora. O líder dele tinha acabado de morrer. Quem estava direcionando ele tinha acabado de morrer. A Bíblia diz que Josué sabia muito bem ser comandado. Mas agora ele ia ter que começar a comandar. Mudou a chavinha. Agora não é mais fazer o que disseram para mim fazer. Agora eu já tenho que saber o que disseram. Agora eu tenho que começar a ter as minhas atitudes. Isso é um teste de Deus, irmãos. Solidão, decepção, insegurança, teste de Deus. Teste de Deus. Quem está no controle da sua vida? Então por que tem insegurança? Ah, Senhor, eu entrego o controle da minha vida nas tuas mãos. Primeira dificuldade que vem, agora o que eu faço? Ai, meu Deus, vai dar tudo errado. Tem uma frase que todas as vezes que a gente vai fazer alguma coisa na igreja eu falo para os líderes. E agora eles já sabem que é jargão, porque assim o Senhor falou no meu coração. Pastor, a gente vai dar tudo certo. Ah, mas agora está em cima da... Vai dar tudo certo. Fica tranquilo, vai dar tudo certo. Sempre deu. Sempre deu. Ah, a gente está pensando em fazer tal coisa. Vai dar tudo certo. Fica tranquilo. Aí alguns dias atrás eu me deparei com uma situação que as pessoas tiveram que começar a dizer para mim, vai dar tudo certo. Eu estava saindo de viagem, eu ia ficar 72 horas sem celular. E eu não tinha resolvido a situação. Faltavam 3 horas para mim sair de viagem. Eu ia ficar 72 horas sem comunicação. E eu me lembro que eu falei com algumas pessoas. E agora eu ligo para a pessoa, eu mando uma mensagem, o que eu faço? E aí o filho falou assim, manda uma mensagem, vê o que dá, pergunta, já vai, né? Já vai com a cabeça, né? Resolvida a situação. Aí eu fiquei pensando, eu falei, mas se der errado, eu vou com a cabeça explodindo nessa viagem. Então eu não vou fazer nada. E aí eu fui lá no meu status e coloquei, galera, né? Povo de Deus, abençoado, vou ficar 72 horas off. Fora de tudo, rede social, tudo. Eu acho que a pessoa leu que tinha que resolver a situação, isso. E aí me ligou. E aí me falou algo que ia contra aquilo que eu queria. E a minha resposta foi contra o que ela queria também. E aí ela disse, nós estamos indo aí. E eu disse, eu também. E aí nós sentamos. E aí a pessoa disse, eu faço tanto. E eu disse, eu pago tanto. Não, mas então eu faço tanto. Eu falei, e eu continuo pagando tanto. E se você falar R$1 a mais, eu não consigo pagar. Se você aumentar 1 centavo, já não dá para mim. Era o valor estabelecido em Deus. Aquilo que você estabelece em Deus, meu irmão, insista. Persista. Se você estabeleceu em Deus, vai dar tudo certo. Ah, que fase você venceu, pastor? Eu venci a fase de entender que Deus está no controle de tudo. Tudo. Ele é Deus e pronto, acabou. Eu me lembro que eu virei para a pessoa e falei para ela assim, veja bem, você está fazendo um negócio e não vai perder as melhores pessoas que você tem na sua vida. Fechei assim. Assunto encerrado. Porque, irmãos, povo amado, esse povo aqui é o melhor povo da face da terra. Eu sei, você está olhando lá na internet, avivamento acontecendo não sei aonde, e não sei aonde, e não sei aonde. Eu quero dizer uma coisa para você, tem um avivamento acontecendo aqui. O problema é que a gente só ainda não enxergou ele ainda. Mas já há um avivamento acontecendo nesse lugar. A gente tem visto acontecer isso nos cultos. A gente comentou na quarta-feira isso. Vocês estão vendo, vocês estão enxergando o que está acontecendo? Porque algumas pessoas começam a enxergar antes, é necessário que alguém enxergue. O avivamento não é algo que de repente, bum, todo mundo enxerga.
O avivamento é algo que alguns começam a enxergar acontecendo. Escuta isso. Existe algumas coisas que nos levam à insegurança, mas que precisam ser vencidas. Há momentos que nós não entendemos o porquê nós passamos por algumas situações. Tem um louvor que a gente canta que diz mais ou menos assim: há momentos que na vida pensamos em olhar para trás. Lembra? Síndrome do retrovisor? Retrovisor só serve para estacionar, irmão. Só para isso. Para nada mais. Não, pastor, serve para ver se alguém está podando em alguma coisa. Quem está em Deus, meu irmão, não é podado. Quem está em Deus só avança. Tem coisa mais doida do que o Evangelho? A gente veio de Deus e está voltando para Deus. Você consegue entender isso? Destino e origem no mesmo lugar. E a gente não está andando em círculo. A gente nasceu e se distanciou. A gente só está voltando o caminho e acelerando em direção do Senhor. É só isso. Então eu quero que você entenda que esta fase é necessário que nós venhamos a viver, porque existem algumas habilidades nas nossas vidas que nós só alcançamos em momentos de solidão, de perdas e de dificuldade. A gente vai adquirindo habilidades. Tem habilidades que a gente só adquire nesse momento. Quem sabe andar de bicicleta aqui? E cair da bicicleta, quem sabe? Nem todo mundo sabe, mas a primeira coisa que a gente aprende é cair dela. Primeira vez que eu subi numa bicicleta, caí dentro de um bueiro, irmão, numa boca de lobo, estava sem tampa. Caí lá embaixo, quase morri. Eu não sabia que tinha que frear para fazer a curva. Depois eu aprendi que tinha que frear, mas a primeira coisa eu aprendi a cair. Não caí mais. Então algumas habilidades nós vamos adquirir no meio do problema. Eu torno a dizer, eu descobri há poucos dias que Deus queria se relacionar mais profundo comigo. Coisas que eu não estava nunca preocupado em querer mais. Eu não orava dizendo: Senhor, eu quero um relacionamento mais próximo. Ai, Deus, se revela maior a mim. E aí, numa simples oração, o Senhor se revelou com uma força maior. No meio de uma dificuldade extrema, o Senhor se mostrou muito mais poderoso na minha vida ainda. Muito mais poderoso. E como que você orou a partir daí, pastor? Eu quero mais. Se tinha mais na fase anterior que eu tinha, agora eu quero mais, porque eu quero ir para uma fase nova. Eu quero viver algo novo em Deus. Eu quero viver algo novo no Senhor. Quarta fase, estou terminando, queridos. Fica tranquilo, ainda é 8h42. Muito cedo. Vai dar para você levar a sua gata para comer uma pizza, sua família. Já estou profetizando. Dá tempo. Pizza ou cachorrão? Maringaense ou é pizza ou é cachorrão? Sou pontagrossense. Se eu estivesse lá, eu já ia falar shawarma. Lá os carrinhos de cachorrão foi tudo tirado, meu irmão. Agora toda esquina tem um carrinho de shawarma. E é melhor que cachorrão.
uma briga. Briga. Acabei de vencer uma fase, já me derrubam nela, né? Nós precisamos vencer a quarta fase. Então vai dar tempo, irmão. A fase de vencer os momentos de desânimo. Josué 1:9. Não fui eu que lhe ordenei? Seja forte e corajoso. Não se apavore, nem desanime, pois o Senhor seu Deus estará com você por onde você andar. Não estamos sozinhos. Eu queria convocar você agora a fechar os teus olhos por um instante e visualizar a fase que você está vivendo. Não importa a fase que você está vivendo. Efésios 6:10 diz: no demais, irmãos meus, fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. Não importa a fase que você está. Talvez você está lutando contra problemas na sua família, no seu casamento, nas suas finanças. Talvez contra problemas na sua empresa. O problema é que você muitas vezes está lutando na força do teu braço. E aí o Senhor está dizendo para você confiar nele. Ele te chama a ocupar um lugar de exaltação. Ele está dizendo: a partir de hoje, a partir deste momento, a partir desta hora, Ele está dizendo: é um novo tempo, eu estou mudando a história. O Senhor está te tirando lá daquele lugarzinho onde você sente desânimo, onde você sente opressão. O Senhor está te levando a um lugar de um relacionamento mais íntimo. O Senhor está te levando a um lugar onde Ele quer exaltar a sua vida, onde as pessoas te acusaram, te apontaram, disseram coisas a respeito de você. E talvez no seu pensamento você está cansado. E eu quero dizer uma coisa para você. Assim como o servo disse: na idade que eu tenho hoje, eu continuo me sentindo como se eu tivesse 45 anos a menos. O Deus da força faz brotar em você o ânimo, a alegria para você vencer fases dificultosas da sua vida. O Senhor quer te levar ao lugar da exaltação, aonde pessoas determinadas estão, assim como diz em Joel 3:10: forjai as vossas espadas, as vossas enxadas, as vossas lanças, as vossas foices. Diga o fraco: eu sou forte. Ele está dizendo: eu quero mudar a história da sua vida. Talvez foi taxado o seu coração como o coração de um fracassado. Talvez você foi taxado como alguém que não ia alcançar nada, como alguém que não venceria na vida. Isso foi só uma fase que você viveu. Há algo de Deus preparado para este tempo na sua vida. Há algo preparado para este tempo. A partir de hoje, você não vai mais declarar que você é fraco. A partir de hoje, você não vai mais declarar que você é um derrotado. A partir de hoje, você não vai mais dizer que você está sobrevivendo. A partir de hoje você vai entender que o Senhor está te levando para uma fase diferente de vida. Uma fase onde Ele vai exaltar a sua vida. Aonde Ele te leva para um tempo diferente, um tempo de conquistas. Um tempo de avançar em Deus. Um tempo onde as pessoas que estão à sua volta não vão entender, mas você vai ser o sustento, a estrutura para que pessoas se espelhem em você e vençam também. Pastor, o que você está querendo dizer? Eu quero dizer que você vai se tornar ponto de referência em Deus. Quando forem falar da sua vida, vão dizer assim: ó, faça como fulano. Fulano, ó, vivia assim, assim e assim. Mas hoje ele é um referencial para todos aqueles que estão à sua volta.
Antigamente ele resmungava de tudo, antigamente ele chorava de tudo, antigamente tudo ia dar errado na vida dele. Mas agora ele está vivendo uma fase onde tudo ele profetiza e tudo ele alcança em Deus, porque quem dá o sustento dele é Deus. Eu tenho uma palavra para a sua vida hoje, que resume toda esta palavra. A palavra vem do trono de Deus e ela diz assim: se levante, porque você está entrando numa fase de conquistas na sua vida. Como ele disse ao servo, põe-te em pé. Ele está dizendo para você na noite de hoje: coloque-se em pé. É um tempo novo para a sua vida, é um tempo diferente, é uma fase nova, é onde você vai conquistar aquilo que você está esperando há muitos anos. Uau! Salmo 91:14 diz assim: pois que tanto me amou, eu o livrarei, pô-lo-ei num alto retiro, porque ele conhece o meu nome. Josué 3:7 diz: e o Senhor disse a Josué: hoje começarei a exaltá-lo à vista de todo Israel, para que saibam que estarei com você, como estive com Moisés. Uau! Uau! É tempo de resgate. O Senhor está resgatando neste lugar pessoas para subirem para níveis diferentes, para viverem em fases diferentes. O Senhor está te tirando da fase de reclamar de tudo, de não conseguir visualizar nada. Em Deus somos mais do que vencedores. Em Deus somos mais do que vencedores. Tem gente que tem comércio, que amanhã, na hora que for abrir o comércio, vai olhar para o comércio diferente. Tem gente que vai trabalhar amanhã, na hora que chegar no trabalho, vai olhar diferente. Tem gente que vai olhar os projetos que estavam desenhados e a partir de amanhã vai enxergar diferente. O Senhor soprou algo aqui no meu ouvido. Você nem limpava mais direito a tua empresa. Escuta isso, está aqui no nosso meio. Você nem limpava mais direito, você nem se preocupava mais. Amanhã você vai chegar fazendo faxina, organizando as coisas. Você não vai querer nem que esteja mais fora do lugar as coisas, você vai querer arrumar. Vai pegar o tique do pastor. O pastor deixa todas as coisas lá no escritório, porque se chegar aqui ele começa a arrumar. iPad aqui, celular aqui, chave aqui, e tem que estar tudo arrumadinho. Amanhã vai ser assim, você vai chegar fazendo uma organização geral, porque o Senhor está te levantando naquele lugar. E o Senhor te deu aquele ambiente, o Senhor te deu aquele lugar por conquista. E a partir de amanhã as coisas vão mudar naquele lugar. A partir de amanhã as coisas vão mudar. Você está saindo de uma fase e entrando em outra. E esta fase é a fase de exaltação do Senhor na tua vida. Receba em nome de Jesus. Aonde você colocar as plantas dos teus pés, a partir de hoje, chegando o dia de amanhã, as coisas já serão diferentes. Crê nisso? Diga: eu creio. Eu tomo posse desta palavra, porque eu estava vivendo uma fase e a partir de agora eu vivo outra fase no Senhor. Aplauda Ele, Ele é bom.